de Moraes tem muitos inimigos no plano internacional. Essa nossa novela é interessante. Olha só, dentro do plano internacional a gente pode citar o mais poderoso, que é o Donald Trump, um outro poderosíssimo, Elon Musk. Esse odeia o Alexandre de Moraes. Tem o Mike Pence também. Mike Pence também é outro milionário, que já foi até vítima do ministro Alexandre de Moraes, e não quer nem ver o Alexandre de Moraes pintar de ouro. Tem o Steve Bannon, um estrategista considerado um mago da estratégia política, que vai ajudar qualquer candidato de direita que queira derrubar o Lula aqui. Tem outros também dentro do Congresso, ora bolas, o Marco Rubio disse que tomou ranço da cara do Lula, e o cara é secretário de Estado norte-americano, e do Moraes também. Tem a Maria Elvira Salazar, balançou a fotinha. Agora, tudo isso aí não é novidade para ninguém. Eu já falei um monte de vezes dos inimigos que o ministro Alexandre de Moraes tem lá fora. E aqui dentro? Não estou falando de oposição, porque a oposição tá fraca, capenga, né? Não tem muita força mais não. O Bolsonaro foi neutralizado. De certa forma, eles conseguiram mandar o Bolsonaro para prisão domiciliar. Mas será que tem um inimigo forte, poderoso, que incomoda o Alexandre de Moraes aqui dentro, que arde na surdina sem ser exposto? Tem sim, e eu vou te provar. Olha essa matéria que bomba do Metrópolis. Matéria do Paulo Capelli. Senadores dizem que um dirigente, um líder do Centrão, quer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vem cá. Vocês sabem muito bem que quem manda no Brasil não é a esquerda, é o Centrão. O Centrão sempre articulou, sempre esteve ali articulando por tudo. Só que agora o Centrão está querendo a cabeça do Alexandre de Moraes. E eu vou te contar quem é esse líder articulador do Centrão e que é o Moraes. Empichado. Quer saber? Inscreve aí no canal antes, tá? Se você quer informação de relevância, coisa importante para você, você inscreva-se no canal, isso é muito importante, dá uma força pra gente. Então, inscreva-se no canal. Antes de mais nada, bora bater nossa meta. 2 milhões de seguidores, tá? Segundo, compartilha isso aí, manda pra sogra, né? Aquela velha chata, fala pra ela, falou seu nome lá no final do vídeo, assiste até o final pra você ver o que ele falou de você. Só pra instigar ela a assistir o vídeo inteiro, tá? Brincadeira. Agora, se você realmente quer receber informações, sempre se mantenha bem informado, bem atualizado pelas matérias que a gente traz. Recadinho rápido aqui para vocês, né? Eu preciso fazer isso. Pessoal, seguinte, se você acha, né, que o Brasil está muito temerário e que você ainda tem um medo dessa turma tá forte e Lula vencer em 2026 e você depois não saber como fazer, você tem medo do Brasil virar uma Venezuela, você tem que pensar num plano B, né? Às vezes você quer uma coisa rápida, simples, de você ter um plano B, um outro país. A residência uruguaia vale a pena. É um país que te dá um curso de medicina de graça, é bem estabelecido, então vale a pena, tá bom? Então, se você acha que é viável, clica aqui na descrição e entre em contato conosco e agende uma reunião. Mas bora de matéria, que eu sei que é isso que você quer saber. Pois é, eu já listei para você todos os inimigos que o ministro Alexandre de Moraes... Não, todos não, muitos, que o Alexandre de Moraes tem lá fora. Aqui dentro eu disse que tem a oposição que não gosta dele de jeito nenhum, mas não são inimigos relevantes do ponto de vista de poder, exceto um que o Paulo Capelli revelou. Você já viu aquela frase? O inimigo... Não, como é que é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Pois é. Você lembra lá em 2024, vamos voltar no túnel do tempo, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, enquanto eu conversava muito com vocês, em 2024, durante as eleições. A direita e o bolsonarismo tinham um inimigo, tinha uma figura que era perigosíssima para as eleições de 2024. O nome? Gilberto Kassab. Agora, a gente viu o poder que o Kassab tem, que levou a maioria das prefeituras, a força que ele tinha. Agora, talvez até tarde demais, porque o Pacheco já não está mais lá. Adivinha quem estava articulando pela caveira do ministro Alexandre de Moraes? Leia. Senadores relataram nos corredores do Congresso que ele, o Gilberto Kassab, presidente do PSD, partido com a maior bancada do Congresso, da Casa, teria tentado influenciar parlamentares da legenda a assinarem um impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Meu amigo, você não conseguiu ver o tamanho disso aqui? A reviravolta que é
É o Centrão, a turma do Centrão falando, não, fora Moraes, eu não quero você mais. Ou seja, tá cheio de inimigo poderoso lá fora. Agora é aqui dentro. O Kassab, hoje, sem sombra de dúvidas, é um dos caciques, um dos mais poderosos do Brasil. E ele está querendo a cabeça do Moraes, segundo o Paulo Capelli. Segundo interlocutores, a iniciativa foi direcionada a parlamentares da ala mais à direita da sigla. Ou seja, ele procurou aqueles que eram mais chegados ali à turma da oposição e falou, olha, vamos assinar. Dos 41 senadores que aderiram à iniciativa, só 3 são do PSD. É o Nelsinho Trade, a Margarete Busetti e o Lucas Barreto. Já o Sérgio Petecão do Amazonas teria desagradado a cúpula do partido ao não seguir as supostas orientações do Kassab. Meu amigo, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tá igual a turma, né, autoritária, que não consegue nem dormir mais, não bebe água com medo de ter veneno, não come com medo de ter veneno, não vai em festa com medo de alguém armar alguma presepada para ele, porque o cara está colecionando inimigos em todos os lugares. Agora, cá entre nós, será que tem alguma coisa a ver o fato dele ter desencavado um processo que estava parado de corrupção do Kassab, agora, e colocou na mão do Moraes de novo, só para controlar o Kassab? Então, eu acho que tem a ver sim. Vamos lá. Vamos falar do Lula e do Hugo Mota. Olha, ontem o Paulo Figueiredo publicou uma matéria que dizia o seguinte, olha, o Moraes, ministro do Supremo, sequestrou o Hugo Mota, né, e o Davi Alcolumbre. Foi o que ele publicou. Ou seja, eles estão já fechados, né? Quer dizer, o Kassab e o Hugo Mota. Porque eles estão amordaçados, presos. Eles não podem fazer mais nada porque senão o ministro Alexandre de Moraes vem e busca um inquérito e põe eles pro chilindró. Pois é, só que tem hora que a gente pensa que o Hugo Mota gosta do Lula mesmo. Ó, em conversa com o Mota, Lula criticou o Donald Trump e fez apelo, né? Em reunião com o Hugo Mota, na noite dessa terça-feira, o presidente Lula criticou o Donald Trump e fez um apelo para o chefe da Câmara dos Deputados pela votação de um projeto do governo. O encontro aconteceu no Palácio do Alvorada, residência oficial de Lula em Brasília. À frente da articulação política do governo, a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, acompanhou a conversa, né? Aliados e interlocutores, Mota citou que Lula reclamou especialmente da decisão do governo Trump de impor um tarifácio de 50% sobre alguns produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Pois é, então você vê aqui que tem uma articulação muito grande ainda do Mota em conjunto com o Lula. Agora, teve um negócio que o Mota não esperava que seria tanto assim. O Mota, cá entre nós, queria muito a presidência da Câmara. Sinceramente, se ele soubesse o tamanho do pepino que ele ia pegar, ele tinha declinado dessa missão e tinha deixado na mão do Lira. Só para você ter noção. Por quê? Porque quando o Mota assumiu, o Trump não tinha chegado. E agora o Trump chegou e está assim, ó, de olho na decisão do presidente da Casa, da Câmara e do Senado. Duvida? Olha isso aqui. Paulo Capelli de novo. Mota virou pauta de reunião do governo Trump sobre as novas sanções. O presidente da Câmara dos Deputados será pauta da reunião que a Casa Branca realizará na quinta-feira, hoje, tá? Com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. O encontro tratará de possíveis sanções a mais autoridades brasileiras após o ministro Alexandre de Moraes ser punido com a Lei Magnífica. Sabe o que é a sensação que eu tô? Que ele, o Eduardo Bolsonaro, que por muitos está sendo visto como herói e que a esquerda tratava ele como bananinha, está sentando na mesa de negociação com o Trump e está dizendo, olha, pune esse, deixa esse aqui mais um pouco, pune esse. Quer dizer, na verdade é o que a matéria disse, né? E aí, subestimaram o Eduardo Bolsonaro. E aí, meu amigo, ninguém imaginava que ele ia ter tanto poder nas mãos do lado do Donald Trump, né? E o Hugo Mota tá na mira do Donald Trump, e é lógico
que o Eduardo Bolsonaro vai dar aquela ligadinha de leve pro Mota e falar: ô Mota, amanhã tem reunião com o Trump aí, hein? Vamos bater um papo? Pois é, mas enquanto uns estão tremendo de medo do Trump, outros estão muito, mas muito felizes com o Trump. Dá uma olhada nessa matéria. O deputado propõe moção de louvor a Trump por, abre aspas, posicionamento firme. Uma moção de louvor foi protocolada lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal na última quarta-feira, ontem, que propõe homenagear o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, pelos seus posicionamentos firmes e em defesa da democracia, da liberdade, pelo combate à censura e pela condenação de perseguição política. Ou seja, por reconhecer que o Brasil está virando uma Venezuela. De autoria do deputado distrital Pastor Daniel Castro, que é do Partido Progressistas, a proposta diz reconhecer e homenagear Trump pela postura firme, coerente na defesa de princípios universais de liberdade e democracia, valores que transcendem fronteiras e inspirações nacionais. E muita coragem de um deputado fazer isso. Hoje, nos dias atuais, a gente está separando os meninos dos homens. Quem realmente tem coragem de se expor, de falar, porque a chance de um deputado como esse, o Daniel de Castro, do PP, responder por traição à pátria, à la Maduro, é muito grande. Então hoje, os deputados têm que pensar muito bem o que fazem, e a chance deles serem alvos do regime, do sistema, é muito grande mesmo. Então, Daniel Castro, com toda certeza, é um deputado estadual ou distrital muito corajoso. Vamos lá, mas não para por aí não. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Os governadores estão na mira, ou melhor, estão mirando a eleição presidencial. Acreditam que vai estar tudo tranquilo, que não vai ter nada tendencioso para o lado de Lula e miram o Lula. De anão diplomático, anão na política, a vídeo da jabuticaba. Governadores atacam o Lula. O evento do agronegócio que foi realizado pelo banco BTG, tá? O banco que era do Paulo Guedes, você lembra, né? O banco BTG Pactual. Em São Paulo, na última terça-feira, virou um palco. Os governadores de direita, cotados como presidenciáveis para 2026, criticarem duramente o governo do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns para eles, tá? Parabéns para eles, antes de mais nada. Além do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que afirmou que o Brasil não aguenta mais o Lula. Concordo. Quem concorda que o Brasil não aguenta mais o Lula, coloca no comentário. O Brasil não aguenta mais o Lula, né? E o PT, os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Paraná, Ratinho Júnior, fizeram duros ataques à gestão petista em seu discurso. O Caiado classificou o Lula como um anão da política, afirmando que o petista não tem plano de governo e que arrumou briga com Trump por questões ideológicas, referindo-se ao embate sobre o tarifaço e os produtos. Já o Ratinho Júnior também criticou a postura do Lula nas negociações com os Estados Unidos, citando um vídeo gravado pelo presidente comendo jabuticaba. Abre aspas. Olha o que o Ratinho falou. Olha, é tanta loucura, é só ter alguém normal que saiba sentar, montar uma boa equipe, se relacionar com os poderes e tratar as coisas sérias de forma séria. Não é comendo jabuticaba e fazendo videozinho que vai resolver os problemas do Brasil, afirmou o governador do Paraná. Né? E aí ele estava do lado do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, né? Que disse que saiu, né? Agora uma nova safra dos políticos de direita. O Caiado também foi pauta do Conexão Política, né? Eduardo não tem culpa das taxações e sanções. O culpado da crise é o governo Lula, diz Caiado. Pois é. E aí o Caiado acabou ganhando alguns pontos com o Eduardo, que agradeceu, parabenizou o Ronaldo Caiado em função dessa fala, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que a crise com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é resultado direto da condução política do governo Lula e do PT, e não da atuação do governo do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Cara, é só juntar Lé com Cré, né? Eu já falei para vocês 1 milhão de vezes
sobre essa situação de tentar pôr a culpa no coitado do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Vem cá, se o Eduardo Bolsonaro tentasse convencer o Trump que o Lula é uma figura democrática, um homem bom, um homem honesto, o Trump ia acreditar no Eduardo Bolsonaro? Eu acho que não. Então, se o Eduardo Bolsonaro falou coisas do Lula e o Lula acreditou e o Trump acreditou, é porque o Lula deu razão. Exemplo, vem cá, olha isso. Em meio ao tarifaço dos Estados Unidos, adivinha quem? O Lula conversa por telefone com o maior inimigo dos Estados Unidos, o Xi Jinping. Para falar sobre o tarifaço. Reação ao tarifaço é o que o Lula quer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o líder chinês Xi Jinping na segunda, em meio ao tarifaço dos Estados Unidos, imposto pelo presidente americano Donald Trump. A realização da ligação foi confirmada pelo Planalto. De acordo com fontes do governo, a conversa feita ao pedido de Lula também tratou das relações bilaterais entre os países e a conjuntura geopolítica. Em nota, o governo informou que a ligação durou cerca de 1 hora e que os dois países concordaram sobre o papel do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo, que é o que o Trump mais detesta, a ideia de uma moeda comum, de uma moeda comum. É por isso que o Trump taxou o Brasil. Não é por causa do Eduardo Bolsonaro. Caiado tem razão, tá? Agora, o Lula, eu já venho avisando há muito tempo, o Lula tá querendo sanção, o Lula tá caçando briga com o Trump, o Lula vai destruir a economia brasileira e precisa pôr a culpa em alguém, e vai ser no Trump. A CNN fez uma matéria expondo na cara dura, jornalista expõe o plano de Lula para usar o tarifaço de palanque político. Escuta só esse trecho aqui. Tem aquele culpado que o governo aponta, Eduardo Bolsonaro. Todos os problemas da economia são... Mas não são, né? Há várias questões, por exemplo, estruturais do Brasil. Você viu que nem os jornalistas da CNN compram mais este discurso. Acabaram de confirmar com o Caiado, né? Toda a culpa é do Eduardo Bolsonaro. Não são. Não são. O jornalista fala. Que explicam as condições que nós enfrentamos hoje. Slogan aí na cara, que está na nossa tela. Olha, atrás da bancada ali de autoridades, Plano Brasil Soberano. A ideia de trazer o tema da soberania, trazer também a ideia de preservação do emprego, tudo isso faz parte desse marketing que o governo está armando em torno desse assunto. Nós contra eles versão soberania, dizendo nós somos soberanos, nós defendemos o produtor nacional, enquanto eles, uma referência a Eduardo Bolsonaro, acabaram mobilizando para que os Estados Unidos impusessem as tarifas. Essa vai ser a tônica do atual governo na campanha de reeleição de Lula. Expectativa... Você vê que não engana mais ninguém, até o pessoal da CNN falando abertamente sobre isso. Vamos falar no próximo bloco da Ação Tabajara? Vamos lá. Pois é, segundo uma matéria do Metrópolis, em acariação, Mauro Cid diz que monitoramento de Moraes era para fins de agenda. Estavam monitorando o Moraes para tirar a vida do Moraes, que é vítima e é juiz também. E aí, todo esse plano, toda essa ação do golpe baseada no gogó do Mauro Cid... Fica com esse discurso meio esquisito, O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, afirmou em acariação na manhã dessa quarta-feira que o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes tinha apenas objetivo de agenda. Uai! Não era para tirar a vida dele, não? Até hoje eu vi todo mundo falando que não era para isso. Mauro Cid desmentido mais uma vez. Olha, se o Mauro Cid tivesse vergonha na cara, vamos ser sinceros, ele escancarava logo, eu fui coagido, pressão, eu estou sofrendo pressão, porque assim, já deram canga nele, ele já foi traído, ele já vai pegar uma pena duríssima, mesmo delatando todo mundo, e todo mundo sabe que a delação foi foda, a delação que estão fazendo é feia, não é fake, ninguém está acreditando. A cariação com Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, ocorreu no Supremo Tribunal Federal e durou pouco mais de meia hora. Durante a cariação, Moraes ressaltou que os advogados poderiam fazer perguntas sobre 3 questões previamente autorizadas, conforme solicitado nos autos para esclarecer se Marcelo Câmara teve acesso ou manipulou as minutas supostamente apresentadas na reunião,
se foi realizado monitoramento perene de Moraes e da chapa presidencial Lula e Alckmin e tratar de contato com o Cid sobre informações. Cid disse ao ministro, relator das ações, que é o Moraes, a vítima, o ministro, relator, a acusação, a defesa, a testemunha, o assistente, tudo, né? Disse que o episódio se tratou de uma verificação de agenda. A Câmara concordou, não, foi só isso mesmo. Confirmou que não houve pedido formal com esse objetivo. Durante a cariação, a defesa do réu Câmara pediu esclarecimento sobre o monitoramento de Moraes, Lula e Alckmin. Cid respondeu que se tratava de uma questão de agenda. Em seguida, afirmou que Marcelo Câmara não tinha qualquer relação com a chamada Operação Punhal Verde e Amarelo. A defesa de Câmara reiterou que o monitoramento que realizava sempre foi pontual, com a finalidade de acertar agendas e jamais foi feito qualquer tipo de operação. Mas cada dia que a gente assiste, vem um discurso novo, né? Vem um papinho novo, uma conversinha nova, não é? Cada dia que a gente assiste. Difícil de convencer que teve uma tentativa de golpe no Brasil. Alguém viu algum tanque na rua? Não, né? Vamos lá. Agora, golpe mesmo, é o que o Supremo está levando, né, do Donald Trump. E estou falando golpe sentido de pancada. Foi pau, né? Não estou falando de derrubar ninguém, não. Tu também, tá? Presta atenção nisso aqui, tá? Matéria publicada pelo Bruno Zambelli. O relatório do Departamento dos Estados Unidos irritou profundamente boa parte dos ministros do STF. Segundo eles, está tudo muito irritante e virando uma brincadeira de muito mau gosto. Dá uma olhada nesse trecho aqui publicado pelo Bruno Zambelli, né? Mas já os ministros do STF já estão irritados com os relatórios dos Estados Unidos. Acompanhe aqui. Conversei com vários e eles estão muito irritados com este relatório do Departamento de Estado norte-americano, porque tudo bem, você tem alguns pontos ali que você pode até avaliar que são procedentes, né? Houve exagero na hora de você determinar a exclusão de contas das redes sociais, você pode até discutir isso. Agora, o relatório dizer que no Brasil tem tortura ali, tem perseguição política motivada ali pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao grupo bolsonarista, o nome de Bolsonaro é citado especificamente. Na visão de ministro Supremo, isso parece até uma brincadeira de mau gosto, só que com temas muito sérios, né? A avaliação é de que antigamente esse relatório dos Estados Unidos sempre foi político, né? Sempre teve uma conotação política, mas ele era levado mais a sério. Na visão de ministros do Supremo com quem eu conversei, neste momento, este documento que foi divulgado ontem, que faz críticas ao Brasil, faz críticas, acusa a África do Sul de fazer perseguição à minoria branca sem prova nenhuma, né, totalmente falso, que nem o Brasil também, muitas afirmações totalmente falsas, infundadas, enquanto isso poupa de críticas El Salvador e Israel. Não é um documento para ser levado a sério na avaliação de ministros, só que eles avaliam que essa escalada de Donald Trump em relação ao judiciário brasileiro só vai piorar. Vai demorar muito ainda para melhorar na avaliação destes ministros. Conversei com... Pois é, meu amigo. Você que é petista, você não vai levar a sério um relatório dos Estados Unidos, da maior democracia do planeta, da maior potência econômica, da maior potência militar do planeta. Você não vai levar em consideração um relatório desse. Esse relatório é fajuto. Você vai levar em consideração a opinião da Globo. Parabéns. Você é um militante perfeito de esquerda. Sério mesmo que você acha que os Estados Unidos não têm fundamentos nos argumentos que eles apresentaram? Cá entre nós, né? Vá, né? Vá. Vamos lá, pessoal. Quando você imagina que não tem como essa turma da esquerda, essa turma da política ser mais cara de pau, aí você vê que sempre tem um jeitinho dessa turma se superar. Olha só, um prefeito lá do Maranhão, né? Do Maranhão, adivinha de quem? Culpou o tarifaço do Donald Trump
por falta de pagamentos a professor. Não, a culpa dos professores não ter recebido é porque o Donald Trump aplicou tarifa. Não está nem valendo total ainda. O prefeito de Pedro Rosário culpa o tarifaço de Trump por atraso no pagamento de professores, apesar da cidade não negociar com os Estados Unidos. A Senado não tem negócio nenhum com os Estados Unidos. Os salários dos professores estão, atrasados. E a culpa é a má gestão do cara? Não, é o Trump. Afinal, é bem a retórica petista, bem a retórica esquerdista, né? Olha, a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. E aí eu vou te perguntar, aposto com você, coloca no comentário, de qual partido você acha que a figura é? De qual partido você acha que o prefeito, estaria participando de vamos dizer, um engodo como esse contra os funcionários? Eu acho é pouco. E aí, o que você acha? Vamos rifar, é do PSOL? Já sei, não, é do PSB, do PT. De qual partido você acha que é para inventar uma presepada dessa? Pois é, nada mais nada menos do que do PCdoB. Sinceramente, danem-se os professores lá de Rosário, Pedro Rosário. Por quê? Tem um cara comunista como prefeito. A população deixou um comunista ser prefeito. Então, chora. Se for chorar, manda áudio. Não tenho dozinha dos professores que estão sem salário. Tenho certeza que é um monte de comunista chorando por causa de uma ação de um comunista. Então, sem dozinha nenhuma. Pode ter certeza disso, tá? Pode ter certeza dessa situação. Vamos lá, dá uma olhada nessa aqui, ó. O Ivan Kleber que publicou. Rússia, tá? O Trump disse que haverá consequências muito graves para a Rússia se o Putin não concordar em parar a guerra na Ucrânia após a reunião de sexta-feira, que deve ser realizada no Alasca. Já tem um monte de gente, falando até em Terceira Guerra Mundial de novo. Todo dia a gente tá nessa corda bamba, né? Ah, vai ter guerra, vai ter guerra. Ah, os Estados Unidos atacou o Irã, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra. Uma hora, o blefe vira realidade. Eu tô com medo disso sim. Olha, vocês acham que não, mas eu tô trincando de medo de rolar uma guerra mundial a qualquer momento por aí, porque o povo é doido de pedra. Tô errado? Né? Então, olha só. Em Rocky V, o ringue não era só o esporte, era um palco de guerra fria. O Rocky Balboa, símbolo do sonho americano, enfrentava Ivan Drago, o imbatível soviético, em uma luta que traduzia um embate ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. A música Burning Health, da banda Survival, embala esse confronto com versos sobre dois mundos em colisão, coragem e sacrifício. Não foi um hino oficial, mas capturou, como poucas canções, o espírito da tensão da época, um duelo não apenas de músculos, mas de ideologias. No auge dos anos 80, fez muito sucesso ali o Rocky Balboa. Hoje nós estamos vivendo isso. Brilhante a atuação do Ivan Kleber aqui em falar essa situação. Para mim, hoje, Rússia, Estados Unidos, China, nós estamos vivendo aquela época da União Soviética que você não está percebendo, meu amigo. Entendeu? E aí o pior de tudo, adivinha de que lado o Lula está? Os Estados Unidos mandaram navios nucleares e disseram que não estão com medo de usar as armas nucleares. Sexta-feira agora vai ter uma reunião. Os Estados Unidos anunciou, vocês vão ter que trocar território. A Rússia e a Ucrânia para essa guerra acabar. O Vladimir Putin tá meio assim, eu pego. Já o Zelensky disse que é uma ideia estapafúrdia do Trump essa história de ceder parte do território. E não agradou, mas nem um pouquinho mesmo o Volodymyr Zelensky. Então, vamos acompanhar, mas que o negócio pode acabar ruim, pode, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade